Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, novamente o Câmara Debate de volta, hoje falando sobre um problema que assola não só o Brasil, mas o mundo todo e que, na verdade, é um problema que tem solução e a gente vai discutir isso hoje, que é a prevenção ao suicídio, depressão, entre outras doenças psicossomáticas, né, que causam esse mal. E a gente vai discutir isso aqui justamente no sentido de orientar você, telespectador, que tem um filho em casa ou que se sente mal, e com certeza a gente pretende contribuir com a sua vida. E para falar sobre esse assunto aqui, nós trouxemos especialistas na área, que tem todo o gabarito para falar sobre, e a gente gostaria muito de agradecer primeiramente aqui o Célio Gama, que é psicólogo e se dispôs a vir aqui participar conosco. Queria muito agradecer a sua presença, doutor. Obrigado, Fernando, também é um prazer estar aqui, né, para contribuir também sobre essa temática, que é uma problemática bem, assim, tem gerado isso, no geral, então tem trago uma certa incômodo, silêncio, e discutir sobre, né? Discutir sobre o assunto é importante. A gente vê poucos canais e meios discutirem esse assunto e eu acredito que a informação pode contribuir bastante. E a gente trouxe aqui também um psiquiatra, que é o Dr. Wendel Ribeiro, que se dispôs também, mudou a agenda dele para estar aqui conosco, e a gente agradece muito essa disponibilidade, doutor. Agradeço eu, Fernando. Olá a todos. Esse tema é um tema importante para poder estar falando para a sociedade, ajudando a quebrar tabus relacionados em torno do suicídio e também falando de medidas de prevenção, que é muito importante para diminuir o risco dessa epidemia silenciosa que vem acontecendo no mundo e piorando a cada ano. Bom, então muito obrigado, Wendel. E a gente trouxe também aqui o diretor da Escola Estadual, professor Juvenília Ferreira dos Santos, que a gente sabe que a incidência é muito grande entre os jovens, né, as crianças e os jovens, desde cedo já com depressão, enfim. E ele tem feito um trabalho muito bonito na escola e a gente vai saber um pouco disso também hoje aqui, que é o Wesley Rodrigues Silva, que é o diretor da escola lá no Luizotti. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já de antemão, parabenizando pelo trabalho lá, hein? Nós que agradecemos o privilégio de estarmos aqui para poder dar nossa contribuição e realmente é um assunto que tem preocupado em todas as camadas da nossa sociedade, mas isso tem ficado muito forte nos jovens, nos alunos, e a escola tem se preocupado em tentar criar meios e medidas para que nós possamos evitar e salvar os nossos jovens, os nossos adolescentes. Bom, a gente espera com esse programa poder contribuir com isso. E o Câmara Debate, como de sempre, a gente tem a presença de um ou dois vereadores aqui e hoje conosco o vereador pastor Átila Carvalho, que além de vereador, é pastor e autor do projeto de lei que instituiu aí o mês de setembro no âmbito municipal, um mês de conscientização, o Setembro Amarelo, mas que é um assunto para o ano todo, né, pastor? A conscientização tem que ser todo ano, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Primeira vez nesse mandato e não é a última, a gente ainda vai discutir outros temas aqui. Muito obrigado. Agradeço, Fernando, cumprimento a todos os novos amigos que estão conosco nesse debate. Doutor Célio, psicólogo, doutor Wendel, psiquiatra, e Wesley, nosso amigo diretor. É verdade, Fernando, são temas importantes que precisam ser esclarecidos a toda a população, tendo em vista o principal, que é o verdadeiro motivo de estarmos aqui, é procurarmos, dentro das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista, minimizar e, se possível, até diminuir ao máximo possível este incidente que assola a sociedade, como disse o psiquiatra que me antecedeu, no mundo inteiro. Então, nada como participar e poder cooperar com todos para que possamos juntos chegar a ajudar toda a sociedade. Bom, de primeira mão já deixar à vontade, tá? Para vocês discutirem o assunto. O programa bom é aquele que eu fico aqui só assistindo também, né? Meio que como telespectador aqui. A gente pode começar, enfim, vocês podem ficar à vontade, né? Eu tenho um levantamento feito aqui pelo jornal Estado de São Paulo, do sistema de mortalidade do DataSUS, né? Que constatou que nos últimos 16 anos foram quase 1000%, são 705% o índice de aumento, né? É um dado, assim, preocupante, né? E esses especialistas que levantaram esse dado disseram que a tendência de aumentar, será real isso? A gente não pode pensar dessa forma, né?
Esse é um dado preocupante, Fernando, porque nós sabemos que no mundo uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos. E os dados no mundo apontam por cerca de 800 mil pessoas ano se matam por suicídio. Isso dá mais do que a soma de homicídios e também de mortes em guerras. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas por ano morrem por suicídio. Isso significa cerca de 30 pessoas por dia. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar sua vida no mundo. Então, são dados alarmantes. É um problema sério de saúde pública que até pouco tempo estava sem muito assunto, sem muito debate, estava debaixo do pano nos assuntos de saúde pública. Então, é importante programas como esse para poder levantar o tema e discutir um assunto sério que está acontecendo na nossa sociedade. E tem muitas subnotificações também, né? Casos que ficam ali escondidos e não fica declarado que é realmente suicídio. Isso, acontece que a maioria, as unidades de saúde ainda não notificam de forma adequada as tentativas de suicídio. E é uma preocupação do Ministério em estar podendo fazer um levantamento desses dados para poder estar implantando medidas para a prevenção do suicídio, né? Então, são dados preocupantes que justificam uma campanha que já vem sendo realizada há algum tempo, a campanha de prevenção do suicídio, que é da campanha Setembro Amarelo. Uhum. Tem muita procura, doutor? Tem. Consultório de pessoas assim que estão pensando em fazer isso e buscam ajuda? Sim, tem muita procura, é uma precoce também por conta da idade, até mesmo criança, pré-adolescente, adolescente. E colocar um destaque aí sobre o silêncio, né? É um caso que silencia, que a família não quer tratar de alguma forma, que a própria sociedade, e falar sobre o assunto, discutir sobre o assunto, estar na escola, né, Wesley? Então, é uma forma também de levantar essa prevenção, de acolher esses momentos assim de depressão, de estresse, de angústia, porque o caso de suicídio é o momento do desespero. É o momento daquilo que já foi dado sinal, aquilo que já foi levantado, e aí chegar a esse ponto, a ter um desespero, uma angústia, e de não ter encontrado mais saída. E existem os sinais, né? E tem sido silenciado, né? Então, uma forma também de discutir o assunto, né? E tem vindo realmente, né, um grupo até clínico, encontra-se instituições, casos de tentativa de suicídios, e tem que ter essa prevenção. É um destaque aí que realmente é importante. E muitos jovens procuram consultório? Ou são mais velhos, assim? Ou não tem idade? Na maioria são adolescentes. Na maioria são adolescentes. Quando tragam a demanda também que o pai está trazendo, uma demanda lá que a criança fala sobre o assunto, fez tentativa, e quando chega à clínica está já nos casos de tentar fazer essa... Está bem avançado. Assim. Isso, está bem... Chega no momento até de ser suicídio, né? Nesses casos. Então, é uma questão de pensar nas prevenções, não só na contenção, de estar fazendo um trabalho de medicação e tudo mais, mas também trabalhar na saúde mental, sinalizar, caminhar para psicólogos. São fatores, na verdade, que chegam ao suicídio. O suicídio não é uma causa única, né? São vários fatores, e entre eles, esse silêncio potencializa, né? Certo. Wesley, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que é feito lá na escola, o que você identificou lá que teve a necessidade de fazer esse trabalho que você vem fazendo lá? Nós começamos a identificar alguns comportamentos diferentes no meio do ano passado para cá. E nós começamos a perceber mudanças de comportamento, igual o doutor acabou de falar. Então, às vezes, a pessoa não vai falar verbalmente, mas ele vai mandar alguns sinais. Alguns sinais que os jovens mandam para a gente é isolamento, começa a se isolar do seu grupo social, ou que ele pratica o seu esporte, ou aquele grupo que ele vai no final de semana.
o rendimento escolar dele às vezes cai bastante, às vezes ganha peso facilmente ou perde peso facilmente, são os extremos, o descuido com a sua aparência física, tá? E alguns começam a doar alguns pertences pessoais que eles gostam muito. Então, isso são alguns sinais que eles começam a mandar para a gente e a gente começa a perceber. E o professor em sala de aula é fundamental, porque o professor é que tem esse primeiro olhar ali e que enxerga que aquele aluno começa a se isolar dos demais colegas da sala. E aí esse professor procura geralmente a direção, né? E aí me procura e a gente passa a chamar esse aluno, começamos a conversar com ele, né? E tentando criar mecanismos para tentar evitar e ampará-lo. Isso envolve os pais também? No primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Porque a primeira questão é tentarmos identificar qual seria a causa. Embora o doutor falou que existam várias causas, e isso é verdade, mas em alguns casos pode ser questão familiar, em alguns casos pode ser o bullying na escola. Então, no primeiro momento a gente tenta identificar, porque às vezes pode ser uma causa especificamente, e em alguns casos, que às vezes o próprio pai ou a mãe, entre aspas, seja a razão. Aí depois que a gente identifica a causa, a gente vai saber quais os caminhos, os mecanismos que nós iremos adotar. É lógico que, com certeza, a família tem que ser informada, mas de uma maneira, às vezes, muito sutil, muito cuidadosa. Né? Porque quando esse aluno manda sinais, ou quando nós procuramos esse aluno, ou ele nos procura, uma coisa que ele quer privacidade também. Ele não quer ser exposto. Então, nós precisamos saber como fazer isso, ajudá-lo sem expor. Né? Isso é muito importante. Certo. Senão pode até piorar a situação. Isso, exato. Né, no caso. Às vezes, de nós ajudarmos, nós vamos piorar. Mas eu volto a reafirmar, o olhar do professor ali na sala de aula, percebendo essa mudança de comportamento, é fundamental. Porque o professor está ali no dia a dia dentro da sala. Ele que percebe, passa para a gente, e nós começamos a fazer esse contato. Né? Bom, o pastor Átila Carvalho, vereador, o senhor conseguiu aprovação do projeto de lei para que se conscientize que o mês de setembro seja o setembro amarelo, o mês de valorização à vida. De valorização à vida. Inclusive teve uma audiência pública. O senhor sentiu um engajamento ali das pessoas nessa causa? Sim, com certeza. Mas se me permite, Fernando, tomando palavra dos meus amigos que me antecederam, a personalidade humana, ela está muito intrinsecamente ligada a levar a pessoa aos extremos. O colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. Independentemente do que esteja ligado à sua personalidade, existem fatores, motivos e problemas oriundos da vida que, consequencialmente, eles vão decidir do que eles vão fazer naquele momento. A pessoa colérica, por exemplo, os especialistas que estão aí podem nos auxiliar mais ainda com conhecimento de causa. A pessoa colérica é uma pessoa que ela toma uma medida, às vezes, impensada, imediatista, e ela quer um resultado rápido. O fleumático, ele é uma pessoa mais pensadora, mais profunda. Ele quer resultados tirados de uma pesquisa. A pessoa sanguínea é aquela pessoa voltada àquele alvoroço, aquele movimento ali. E o melancólico? Por que eu deixei por último o melancólico? A pessoa de temperamento melancólica, ela é uma pessoa mais introvertida. Ela tem um pouco mais de dificuldade de se envolver, um pouco mais de dificuldade de ser entendida, porque ela é uma pessoa intro, ela abre com muita dificuldade. Ao detectar isso, os colegas falaram, os amigos falaram anteriormente, quando a gente detecta isso numa pessoa, que você começa a conviver com a pessoa, você já começa a ver esses sinais. Porque independentemente do temperamento que ela tenha, o que ela mais predomine na pessoa, independentemente disso, as circunstâncias, a situação da vida, em algum momento, ela pode ser aborrecida, ela pode ser penalizada. Como você diz assim, pastor, mas como se penaliza uma pessoa na sociedade? De forma diferente, a pessoa termina um romance, a pessoa perde o emprego,
a pessoa se sentiu traída. E naquele momento, o que aflora nela, mais do que o temperamento, é esse sentimento de perca. Ela se sentiu perdida. Então, imbuído nesse pensamento, e aqui eu quero compartilhar com os colegas dentro disso também, gostaria que nós falássemos um pouco desses temperamentos até, que vai ajudar muita gente, porque vai se encontrar no temperamento, seja quem está nos assistindo. A pessoa se identifica, né? Exatamente, Fernando. Seja quem está nos assistindo, ela vai se sentir uma colérica e vai ter uma resposta, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, esses 4, porque naquele momento ali, ela se perde, como se diz no geral, o chão dela ela perde o chão, ela não se encontra. Imbuído nesse pensamento, pensando nisso, o que nós pensamos? Uma lei que motivasse a pessoa a viver. Uma lei, um projeto, assim vou dizer melhor, que trouxesse ela uma motivação, independente das circunstâncias e do temperamento que a cerca, a circunstância, a situação, mas que a motivasse a dar continuidade à vida. Porque nada justifica uma pessoa tirar a sua própria vida. Nada justifica. Nenhum problema, nenhuma situação que ela possa tirar. Até porque não é dela mesma, ela não fez nada para merecer, né? A nossa vida foi dada por Deus. E quando nos deu, nós não estávamos lá para escolher aonde íamos nascer, nem de quem queríamos vir. Assim cremos, né, que Deus nos deu a bela vontade dele. Então, já que não é minha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar bem. E a nossa lei fala disso, nosso projeto fala disso. Em motivação da pessoa, em valorização, para que a pessoa possa dar continuidade à vida dela e a tudo aquilo que ela tem como dignidade. Bom, vocês querem complementar nessa questão dos comportamentos? Eu acho que é interessante, assim, da pessoa identificar quais são os sintomas, né? Assim, para falar assim, essa pessoa ela está num caminho que não está legal. Assim. Sim, as principais, a gente sabe, dados da Organização Mundial de Saúde apontam que cerca de 98,5% das pessoas que se suicidaram apresentavam um transtorno mental de base. Ou seja, praticamente 100%. Então, à medida que a gente trata esse transtorno mental, o risco de suicídio diminui. Porque o pensamento suicida é uma coisa que vai sendo construída ao longo de um processo. E o ato de suicídio é o desfecho de um caminho que ela percorreu, de forma que viu o suicídio como uma única saída. E no tratamento, a gente levanta outras possibilidades de saída para os problemas. Então, isso que foi colocado em relação aos temperamentos é muito importante, porque existem pessoas que existe um traço de impulsividade maior. Elas, no ato de desespero, tentam tirar a sua própria vida de forma desesperada. Abrupta, né? Abruptamente. Outro traço importante são pessoas que estão com sinais de desesperança, que começam a dizer que a vida não tem mais sentido, que quer morrer, ou que está sendo um peso para a família. Isso é relativamente uma coisa importante na população idosa. Muitos pacientes começam a sentir que é um peso para a família, que está dando trabalho, ou pessoas que portam de uma doença física degenerativa ou uma síndrome dolorosa, começam a pensar em atos de tirar a própria vida como uma solução para esse problema. Então, a partir do momento que nós conseguimos identificar e tratar o transtorno que está cometendo aquela pessoa, é uma das principais medidas para prevenir o suicídio. Sabemos de cada 10 suicídios, 9 podem ser preveníveis, né? Que esse pensamento de suicídio, a pessoa, ela vai criando, e por se sentir envergonhada devido ao tabu que tradicionalmente, culturalmente vem associado a essa questão, ela não fala abertamente, ela dá sinais, começa a ter isolamento social, às vezes começa a procurar meios para realizar o ato de suicídio, realizar planos. E na abordagem desse paciente é muito importante que a gente possa perguntar abertamente
para esse paciente se ele está pensando em fazer alguma coisa com a própria vida, se ele já fez algum meio, se já deixou alguma coisa pronta, se organizou alguma coisa na vida, se ele já fez algum um meio ou um plano. E o próprio ato de falar já costuma aliviar essa sensação, esse impulso, esses pensamentos. Portanto, à medida que nós deparamos com pessoas com comportamento suicida, seja na escola, seja em casa, em outros lugares, é importante que escutamos essa pessoa e podemos encaminhá-la para um tratamento, visto que 98,5% dos casos têm um transtorno mental de base. Eu queria pegar a fala do doutor, que falou, é importante nós escutarmos as pessoas. O que nós mais temos detectado nos nossos alunos, nos nossos jovens, é justamente isso que eles mais têm se queixado. Falta de pessoas que estejam prontas para ouvi-los. E principalmente família. Infelizmente, hoje, o que nós temos presenciado é que às vezes as pessoas moram no mesmo endereço, têm o mesmo DNA, mas elas não convivem. Teve um professor nosso lá de educação física, ele fez um trabalho ano passado, pediu para os alunos fazerem uma redação, e dentro da temática da redação, ele abordou várias coisas e pediu para os alunos falar qual pessoa que ele gosta mais da família e de quem ele sentia falta. 90% das redações, sem medo de errar, porque esse professor ficou tão preocupado que ele encadernou as redações e pediu para que eu lesse, quando ele identificou isso ano passado, 90% dos alunos falaram que sentiam falta dos avós. E a razão? Porque os avós ouviam eles, os avós conversavam com eles. Né? Isso, dava atenção. Hoje nós estamos numa sociedade que, é lógico, nós entendemos que os pais precisam trabalhar para prover o sustento do seu lar, mas é necessário arrumar um tempo de atenção familiar. Isso não está existindo mais. E os jovens estão sentindo essa ausência. A internet não substitui isso, as redes sociais não substituem isso. Tá? É um contato fictício. Aquele contato humano, familiar, de sentar, de conversar, olho no olho, está morrendo. E os nossos jovens, pelo menos que nós temos identificado, a maior causa deles, a maioria deles reclamam disso. Falta de pessoas para ouvi-los. E aí eles se sentem só, não tem com quem compartilhar os seus anseios, com quem dividir os seus problemas, para que alguém possa ajudá-los. Então, alguns acabam nessas tentativas, né? E o que chama muito a nossa atenção, especificamente na nossa escola, é que os casos mais fortes estão nos terceiros colegiais. É uma fase onde o jovem geralmente está o quê? Sonhando com a faculdade, com o Enem. Quer dizer, pelo menos era de se esperar que isso fosse o normal. Cheio de sonhos. E agora já está acontecendo o contrário. Transforma em ansiedade. Exato. Né? Ele falou uma coisa interessante, né, doutor? Essa questão aí de estar em casa e estar sozinho, né? Os pais parecem que têm tanta coisa para fazer, tanto trabalho e tudo, que acaba delegando para os filhos ali muitas responsabilidades que a criança esquece até de brincar, de ter o tempo dela e vira adulto muito cedo e com isso vem a ansiedade, né? A preocupação. Isso acontece muito. Isso é verdade. O que eu trouxe assim é um início, é uma base, né? E é um cenário atual hoje que o indivíduo, o sujeito é mais individualista, é mais, ele trata mais o seu particular. Enquanto casa, enquanto família, o cenário é cheio de tarefas com as crianças, mas o pai não está lá com a criança, né? Quando o filho fala assim, eu quero jogar bola eu quero estar jogando bola. Aí o pai compra só a bola, mas não está lá com o filho. Então, assim, está tendo muita atividade, está tendo muita tarefa, mas não está tendo relacionamento. Não está tendo essa base, esse vínculo. Tem um certo sentido disso, porque atrás das palavras, atrás dos sinais, é onde a gente encontra, principalmente quando trata de criança, é na escola, atrás disso tem sentimento das crianças. E o que está acontecendo? Os pais, os responsáveis, não estão conseguindo ter acesso a esse sentimento. Até mesmo uma situação que a criança vai trazer, que às vezes fez até uma coisa errada e podia ter aproveitado. Não, mãe, fala mais, o que aconteceu? Já fica com esse medo, com esse receio, né, doutor? E não tem esse acesso sentimental, né? Não tem o poder de estar ali se relacionando com essas emoções da criança. A criança vai crescer com esse estímulo individual.
O importante também dizer que nessa construção tem é importante dizer a fala aí das personalidades, dessa construção daquilo que a gente responde pelo meio, né? Porque a gente está respondendo aos estímulos, né? Que são as personalidades, né? E interessante, falando da casa, a gente fazendo esse link, então, sobre a família, os pais, as autoridades, eles têm como construir isso para a criança. Principalmente 3 aspectos principais, que é a segurança emocional, a autoestima, porque muitas vezes é um dos fatores também que leva a esse fim, né, de escolha, porque eu só tenho essa opção, é o suicídio, é a baixa autoestima nesse caso, né? Então tem a segurança emocional, a autoestima e a autoridade, e junto com essa responsabilidade. Isso é olhando para os pais, é ensinado para os pais, isso é dentro de casa. Então assim, há uma falta do sentar na mesa. A gente pensa que tem a ver um pouco sobre isso, mas esse é o acesso que a gente tem como casa, como relacionamento, como família. Há a falta de contato, né? Você falou muito bem, do olho a olho, enquanto a esposa, enquanto os filhos também, né? A gente não vê isso, né? E principalmente aos modelos, aos principais modelos de vida para eles. Eles entendem que a vida é aquilo ali, a princípio, né? Porque é construído o caráter inicialmente. Doutor ali, né? Célio, se me permite cooperar com a fala do senhor, está tendo uma exposição belíssima. Fernando, outra coisa que eu quero levantar, que eu penso ser muito, muito importante. O que nós damos importância na sociedade? Do preço ou do valor? Está sendo falado muito em relação da criação da família, da instituição maior e mais importante que existe, a célula máter da sociedade, que é a nossa família. Quando um pai compra, eu sei que tem muitos que estão nos assistindo agora nesse programa, ele compra um celular de última geração, ele chega para o filho dele e fala: meu filho, eu comprei esse celular, custou uma fortuna de dinheiro, eu vou te dar ele, mas você toma conta dele. Você presta bastante atenção, você não me quebra ele, você não me rasta ele, você não me estraga ele, porque se você fizer isso, olha, meu filho, o menino pega aquele celular, isso é importante que os pais estejam sabendo disso, ele pega naquele celular, no cuidado, puxa, esse celular, ele tem um preço tão alto, que é maior que o meu valor. O que nós estamos dando importância hoje? Quando o pai dá um tênis, a mãe dá um tênis para o filho, fala assim: se você sujar, quando você voltar, eu te faço e ameaço o filho por causa de um tênis, ameaça o filho por causa do celular. Sabe o que ele faz? Ele pega aquele bem que seria para a promoção do seu valor, da sua importância, e coloca preço aonde deveria ser colocado valor. Como que se faz isso, Fernando? Você recebe de presente do seu pai um celular, e o pai vira e fala assim: meu filho, esse celular aqui é o melhor que tem, mas não se compara a você. Você, para mim, tem um valor muito mais estimado do que esse bem que eu estou te dando. Ele tem um preço e você tem um valor. Quando o pai e a mãe dão um carro para um filho, dá um presente, ele tem que entender que naquele momento ele não deve transferir para o seu filho o preço. Ele deve transferir o valor dele diante do preço daquilo. Dizer para ele: olha, você para mim vale muito mais do que esse bem. E o que ocorre, Fernando e nobres companheiros? A sociedade está invertendo os valores. Hoje, se você pegar, os autores têm essa estimativa, eu tenho certeza que tem, do Japão e outros lugares, onde é exigido respostas. Eu citei aqui porque eu vi um levantamento de uma pesquisa pelos meios de comunicação, que o Japão hoje tem um dos maiores índices, se os doutores podem confirmar isso ou não, eles vão saber, de pessoas que ceifam suas próprias vidas no outro lado da moeda, ou seja, não pela necessidade, não pelo conflito, não pela escassez, mas pela cobrança e a exigência de que aquela pessoa ela tem que responder à sociedade. Eu pergunto, Fernando, amigos, é preço ou é valor? Quando isso é exigido de um cidadão,
Está se exigindo preço ou valor? Porque o que leva uma pessoa a ceifar a sua própria vida é quando ele sente que a vida dele tem menos valor do que aquilo exato. Do que qualquer objeto. Do que qualquer situação. Também. É quando ele avalia a sua própria vida inferior diante daquele problema. Ela se avalia menor do que aquilo. E o que tem que se fazer, e agora eu puxo o viés da nossa conversa, o que tem que se fazer é mostrar a valorização dele acima de todo conflito. É mostrar a valorização dele acima de toda circunstância, acima de todo problema, que ele, como vida, ele tem muito maior valor do que de qualquer outra coisa. É verdade. Até essa questão que o Átila citou, de outro país, o Japão, por exemplo, é uma questão cultural, essa cobrança, né? A pessoa, se ela ferir algum preceito ali cultural, ela já se sente tão responsabilizada que suicida, no caso, né? É um índice muito grande no Japão, inclusive. Sim, existem sociedades com alto grau de rigidez cultural, de exigências, que aquelas pessoas que não se sentem que atingiu aquelas metas, aqueles padrões colocados pela sociedade, acabam levando isso, tirando a própria vida por conta disso. É um problema nessas sociedades. Trabalhar com questões relacionadas a isso. O que é importante a gente assinalar é que a pessoa que está com pensamento de suicídio, não é que ela quer, ela não tem um desejo de se matar, ela tem um desejo de sair de um problema, angústia, né? De um problema que ela vem passando, e ver no ato de suicídio a única saída. E se a gente for pegar as estatísticas, a prevalência de transtornos depressivos, transtornos de humor, é que responde pela maior parte dos casos de suicídio. Depois vem doenças relacionadas a álcool e drogas, transtornos de personalidade, reações de ajustamento, que são crises conjugais, crises familiares, crises de desemprego, outros problemas em que a pessoa com um temperamento mais impulsivo não consegue lidar e acaba tentando contra a sua vida. E a depressão, que responde para uma parcela grande desses casos, a pessoa ela fica com humor deprimido, ela tem sentimento de menos-valia, de autodesvalorização própria, ela vê o mundo com viés negativo, é como se ela não tem valor, que ela é inútil para os outros, e isso tem tratamento. À medida que a gente trata o problema, a doença mental de base, o risco do suicídio desaparece, ele melhora. A gente sabe de cada 10 pessoas que cometem suicídio, 9 podem ser preveníveis. Então, a gente tem um trabalho muito grande de identificar esses casos, escutar, poder perguntar abertamente, porque por muito tempo acreditou-se que não podia falar-se nisso, não podia falar em suicídio, porque achava que se falar em suicídio a pessoa podia, exatamente, e que o suicídio era como se fosse um pecado, né? E não se falava sobre isso, por razões históricas, culturais. Agora, a sociedade está tendo mais atenção com isso e tem dado espaço nas unidades de saúde. É importante que todos os serviços de saúde, não só os atores sociais, as instituições, as escolas, as famílias, as unidades de saúde, elas têm que estar abertas para escutar esses pacientes, para poder encaminhar para um tratamento adequado e para prevenir o suicídio. Pois não, na verdade, é formar uma rede para salvar, né? É a família, é a escola, é o psicólogo, o psiquiatra, a igreja, porque não a igreja, né? É um fator amparar essa pessoa, valores, né? É uma rede. Não adianta, às vezes, ou só a escola. Ali na escola, às vezes, a escola para, mas ele fica só 4h30 na escola. À tarde, onde ele está, no final de semana, onde ele está. Então, montar uma rede de proteção e de vigilância, né? Então, por isso a necessidade de estarmos, a importância de estarmos discutindo isso, né? Quais serão as nossas ações, enquanto escola, enquanto médicos, enquanto igreja, o que nós vamos fazer para amparar, para abraçar essas pessoas que, na verdade, o que o doutor falou, na verdade, não é que ela queira tirar a sua vida, mas no momento ela está enxergando isso como a única saída. E o papel dessas redes, dessa rede, é mostrar que existem vários outros caminhos, que esse não é o caminho que ela tem que na verdade, esse não é nem uma opção a se pensar, né, cara? Não tem lógica pensar uma coisa dessa. Só que existem questões
psicológicas, que a pessoa de repente perdeu o emprego e tudo e tal, e ela está deprimida, não quer dizer que ela está depressiva, e tem as questões patológicas mesmo, né, doutor? De sinapse mesmo, né? Esse estudo de hormônio. A OMS, ela fez uma autópsia psicológica de mais de 15 mil casos de suicídio no mundo. Essa autópsia psicológica identificou que 98,5% existia uma doença mental de base. Uhum. Ou seja, isso, questão patológica mesmo. Patológica, assim, psicopatológica, uma depressão, né? Um transtorno relacionado ao uso e abuso de substância, transtorno de personalidade, pessoas que têm traços impulsivos de personalidade, com extremos de autovalorização e desvalorização. E quando o Wesley falou sobre essa questão de aumentar a rede de apoio, isso é muito importante, porque a gente tem que trabalhar no sentido de diminuir os fatores de risco, né? Entre eles, os principais, a doença mental, o afrouxamento das relações familiares, a questão dos valores que estão aí invertidos na sociedade. Então, você trabalhar no sentido de aumentar os fatores de proteção, seja fortalecimento das relações familiares, fortalecimento das relações sociais, aumentando a rede de apoio, né? É extremamente importante, além do tratamento mesmo psiquiátrico, psicológico que esse paciente precisa. Eu queria que o doutor Célio desse uma explicação agora, o inverso, né? Assim, dar uma orientação no sentido da pessoa que se relaciona com alguém que esteja passando por isso. Muita gente pensa, larga de frescura, né? Para de bobeira. De que maneira que essa pessoa pode entender melhor e não prejudicar ainda mais? Porque às vezes com uma declaração de um amigo ou de um cônjuge, né? Por exemplo, larga disso, não vem com essa não, para com isso. Ele não entende o que a outra pessoa está passando, né? Para ter uma empatia maior, existe assim algumas regrinhas básicas assim, para as pessoas que convivem com alguém com depressão, podem fazer para não piorar o quadro? É importante entender assim, né? Quando o sujeito está, né, o adolescente, o indivíduo está nessa condição, ele está se isolando também. Então ele já está com essa saúde, né, mental, que essa questão da depressão, e é um ponto já para ser trabalhado. Sinalizou, já tem que ter um trabalho específico, especializado, encaminhar para um psicólogo, né? E pensando não só no trabalho assim do relacionamento, porque muitas vezes o vínculo é o mais forte que está lá convivendo com isso, e também enxergando esse sinal. Esses primeiros sinais vêm de um vínculo mais forte, talvez vem da própria casa, né? Talvez não é da própria casa, um vínculo mais forte. E aí é esse levantamento, que não seja o primeiro silêncio, porque não, acho que você está brefando. Primeiro, eu quero me matar, não é brefe. Então a gente tem que pensar que isso pode acontecer. Então tem que ter um olhar para isso. Tem que respeitar ali, né? Tem que respeitar. Tem levar a sério. Não pode, levar a sério, não pode duvidar, né? Então aí pode até enumerar nesse sentido. Então o silêncio é um fator que dificulta. Então você está ali já sinalizando algo e é num vínculo mais forte, leva a sério, né? E a segunda questão, especializa o serviço, né? Nós temos redes, nós temos até mesmo a própria religião, né? Nós temos todo esse acolhimento para ela. Então, assim, não falta acolhimento. Então, o que falta? É o direcionamento, né? Então, não silenciar e a gente poder estar direcionando. E quando a gente tem esse ponto de entender tudo isso em questão familiar? É meios assim. É indo na escola, levando isso em roda de discussão, trazendo isso não só para o adolescente, mas fazendo reunião com os pais. É uma outra maneira também. Divulgando mais sobre o assunto, né? Que aí a gente pode trabalhar lá dentro da casa. Porque existe a angústia, a demanda do adulto. E aí o adulto talvez até pensou também um dia falar assim, e ele deve ter falado. Aí viu o filho falando, mas não é nada, não aconteceu nada comigo, passou alguma coisa. Mas cada indivíduo, ele traz por si mesmo alguns outros fatores, né? E aí entender, como eu falei antes, atrás das falas, atrás do sentimento, atrás dos gestos, comportamento que sinaliza na escola,
o sentimento da criança envolvida, né? Então, por esses análises, que a própria condição daquele adolescente ou daquele adulto, enfim, que está vivendo naquela casa, tendo uma constância ali de um vínculo mais forte, tá monitorando isso, né? Por exemplo, a gente percebe isso, que essa rede que é física, essa rede social do adolescente, do jovem, que é física e virtual, não tem um monitoramento dos pais. Isso já é uma dificuldade, porque quando não vem um conselho que é de casa, de fora não vai vir um conselho que é adequado. Que é bom, né? Que é especializado. E principalmente se é conselho nas redes sociais, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente teve aí recente, e acho que ainda existe, da brincadeirinha lá da baleia azul, né? Isso é uma falta de estrutura em casa, não é? Na escola, vocês têm trabalhado isso lá? Orientar as crianças para não entrar nessa? Começou essa febre, né? Nós procuramos informar, orientar e orientar os pais. E aí eu volto a falar da questão do isolamento dentro de casa, né? O mesmo endereço, mas aí o filho chega, vai para o seu quarto, lá tem o seu videogame. A filha vai, lá tem o seu computador. A família antes se reunia pelo menos para assistir a novela junto, ainda se reunia. Hoje nem para isso não se faz mais. Cada um vai para o seu canto, na sua rede social, e o que está acontecendo ali? A necessidade da família acompanhar, né? Invasão de privacidade. Até que ponto? Né? Até que ponto eu cuidar do meu filho é invasão de privacidade? Eu saber o que está acontecendo com ele. Onde ele está entrando ali, exato, onde ele está entrando. O que ele né? está frequentando. Aí, o cuidado para não confundir, né, invasão de privacidade, aí vai ser a omissão depois, aí vai chorar por uma omissão, porque poderia ter participado da vida do filho e não fez. Né? Então, até que ponto é invasão de privacidade ou omissão? Bullying também na escola tem muito, né? A criançada, ninguém segura, né? É muito bullying e isso aí também gera muitos fatores de risco aí, né? São fatores de risco. Bullying, abuso físico, sexual na infância, lares com problemas, com conflitos frequentes. Lembrando que o suicídio acontece em todos os lares, não existe aquele lar estruturados, desestruturados, acontece em todos os lugares. Tem que ficar atento no que o filho está entrando, que grupo, que rede social que é, se está participando de algum grupo que faz atitudes criminosas, como esses jogos, igual você colocou agora há pouco, que é um problema de gente criminosa, né, que tem traços sociopáticos, psicopáticos e que acaba atraindo pessoas fragilizadas. Então é importante trabalhar essa saúde emocional, a capacidade de resiliência. O que é isso? É aumentar a capacidade de lidar com frustrações. A gente sente frustrações todos os dias, nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, sem entrar no desespero, entrar na desesperança e saber achar caminhos de forma saudáveis para nossas vidas. Então isso faz parte da educação emocional. As crianças, elas precisam brincar mais, elas precisam ter mais tempo com os pais, tempo com a família, precisam resgatar valores. E é preciso, em momentos de dificuldade, quando às vezes a nossa teia emocional ela se rompe, a gente poder contar com o apoio das pessoas próximas e também apoio da rede de saúde, seja a rede de saúde pública, né? Privada, enfim, e de todos a rede de suporte social, desde as religiões, a escola, possa estar oferecendo esse apoio para aquela pessoa sem julgá-la, sem criticá-la. Né? Que uma coisa mais difícil hoje que tem na nossa sociedade é você deixar de criticar as pessoas, né? Ter um olhar mais humano, um olhar sem crítica, né? Apenas um apoio, estender a mão. Né? Nas unidades de saúde, a gente orienta que deve se perguntar abertamente, né, sobre se está tendo pensamentos de suicídio, se já fez algum plano. E se diante disso, com a pessoa expressando algum planejamento nesse sentido, é considerado uma emergência médica. Então, a gente é considerado tal qual uma emergência médica como um problema, um infarto do coração. Então, se a pessoa sente uma dor precordial, procura o pronto-socorro, é considerado uma emergência. Se a pessoa está tendo pensamentos de suicídio, comportamento de suicídio, também hoje é considerado uma emergência de saúde. Então, isso, numa situação grave, assim, que a pessoa já tem planos, essa pessoa não pode ficar sozinha.
vai ter que abrir mão dessa privacidade. É chamar alguém que essa pessoa conheça, alguém que essa pessoa escolhe para estar ali, para ajudá-la a elaborar melhor essa situação e criar um ambiente protegido e iniciar e direcionar para um tratamento. Tem uma outra questão também em relação a suicídio, que a gente teve até um caso, né, recente de uma pessoa que cometeu. A mídia, de maneira geral, ela não divulga casos como esse. É o que a gente falou até mais cedo, lá bem no comecinho do programa, que o assunto é velado, é um tabu, não se pode falar sobre isso, e a gente está fazendo justamente o contrário aqui hoje. Vocês acreditam que isso procede, assim, por exemplo, nós não vamos divulgar um caso, porque pode se tornar uma opção para quem está pensando nisso? Fernando, se me permite... Fica à vontade, pastor. Antes de entrar na sua pergunta, os primórdios da humanidade, na sua criação, nós somos oriundos de uma criação. Viemos, né? O homem não foi criado em si para viver isolado. Nenhum homem em mundo foi criado para viver isolado, no mato, isolado de pessoas, isolado da comunidade, isolado de uma referência. Não há. Até porque a humanidade ela só se multiplica pela sua comunhão, pela sua unidade. É impossível nós pegarmos alguém isolado e aquela pessoa se multiplicar. Ela não tem possibilidade disso. Então, até antes de entrar na sua questão, eu estava pensando que o doutor psiquiatra havia dito, e é de uma relevância muito grande, é muito importante, nós trabalharmos para promover essa comunhão das pessoas. É muito importante nós trabalharmos para promover a comunhão, a união. Porque se eu posso dizer, doutores, com propriedade, são milhares de pessoas, mas milhares de pessoas que passam pelas nossas corporações, por dentro das nossas igrejas, e a religião, de um modo geral aqui, ou as religiões, elas têm, entre outros, papel fundamental de promover a união das pessoas, a comunhão. Todas elas. Acredito que não há uma religião daqueles que estão nos assistindo que eles não queiram promover a unidade, não queiram promover a paz, a comunhão entre família. Então, se há uma coisa que precisa ser trabalhado e precisa ser entendido, é que as religiões, aqui eu como cristão evangélico, outros como católicos, outros como espíritas, livre pensadores e todas as outros braços religiosos, nós como religião, nós trabalhamos para essa promoção. E isto, Fernando e nobres companheiros, é com certeza uma das importantes atitudes para trazer o valor à pessoa. Porque quando a pessoa chega dentro de um culto evangélico ou de uma igreja católica ou qualquer outra religião, quando ela chega com isso que nós falamos, ó. Ela chega com a autoestima baixa, ela chega caladinha, calada, quietinha, se depreciando a si mesma, né? O fator que já falamos e estamos repetindo. Mas aí quando nós a recebemos, nós promovemos, nós elevamos a estima dela. Nós trabalhamos com alegria na pessoa, nós valorizamos ela como ser, independentemente de qualquer coisa que ela possa ter escolhido para a vida dela que não tenha dado certo, nós promovemos a vida da pessoa, para que ela inserida nisso, ela volte para a casa dela, ela volte para a sociedade e olha, são muitos os casos, não poucos os casos, são muitos os casos que as pessoas, dentro de uma religião, qualquer que seja, como já falei, ela se encontra, ela se sente estimada, ela se sente querida, e muitas vezes, doutor,
se me permite dizer, muitas vezes quase que ela não passa pelos consultórios de vocês. Eu até acredito que a maior parte desses casos, os doutores podem nos averiguar, até dos levantamentos, quantos desses foram clientes? Quantos desses procuraram? Por isso há a necessidade de procurar, há a necessidade de ter um ponto de vista técnico, por isso estão aqui os doutores, mas muitos desses não se dão nem a possibilidade de ir, porque eles se encontram num desespero tão grande que quando eles pensam que tem que ter uma ajuda, já não conseguem mais acessar essa ajuda. Então, é muito importante nós entendermos que as religiões, elas têm um fundamento importantíssimo para a recuperação da autoestima da pessoa, do valor, independente da pessoa, independente da religião, desde que ela promova a união, a paz, a comunhão, o entendimento de viver em paz com o próximo. Só para a gente já está quase no final, né? Encerrar, eu nem fiz intervalo, que é o assunto, né? A gente para não quebrar aqui a corrente da conversa. Sobre a questão que eu pontuei, né, da mídia, não divulgar casos, isso você acha que influencia? Pode influenciar? Eu acho que o importante é divulgar forma de prevenção, né, e como que poderia estar, nesse sentido, procurando forma de prevenir, porque identificar os problemas que estão acontecendo, os transtornos, as doenças mentais, identificar e tratar é uma forma extremamente eficaz de diminuir o risco. Então, o fato da imprensa e da mídia falar mais sobre o suicídio e a forma como também vai falar... Mas falar de uma forma preventiva, preventiva, né? Solucionadora. Solucionadora. Como, não exaltando o problema. Exatamente. Não, porque, às vezes, dependendo daquela pessoa que cometeu o ato, essa pessoa às vezes é um ídolo de uma geração e da forma que aquilo foi construído, é uma forma que aquela pessoa que cometeu o ato estava nesse beco sem saída, né? Estava nesse beco, mesmo que ela com todo o sucesso ou com toda a fama, e às vezes aconteceu, não é para as pessoas achar que aquilo é uma coisa normal, ou uma coisa a se copiar. Muito pelo contrário, porque ela estava passando por um momento de fragilidade e que, devido à falta de procuras adequadas, de procurar tratar o problema, acabou nesse desfecho, né? Nesse desfecho negativo. Então, o papel da mídia, da forma como vai falar disso, né, da forma de orientar as pessoas a se prevenir disso, tem um papel fundamental. Tem um cuidado especial nisso aí. Se me permite, doutor Fernando e doutor, eu acho que a mídia tem um papel crucialmente importante, mas uma das coisas que a mídia ela faz por preservar a família. Porque, infelizmente, quando a pessoa se acomete desse mal, se ela se entrega a isso, a família que fica decepcionada. Isolada, né? Isolada. Sem resposta. Não é, doutor? A família fica sem resposta. Muita culpa. Uma sensação ruim. Uma sensação de inoperância daquela situação, como se eles não puderam influenciar a ponto de evitar aquele mal. Na verdade, onde foi que eu errei? Onde que eu errei como pai, como mãe, como irmão? O que eu deveria ter feito, né, para evitar isso? Eu acho que a mídia... Tem que pensar nisso, né? Eu acho que a mídia... Familiares, né? Exatamente. Eu acho que na mídia, na minha opinião, a mídia preserva a família. E faz certo em fazê-lo. Porque você, seu irmão, um parente seu, e você, não é? Aí o que você diz assim, puxa, eu me senti... incapaz de mover aquilo. Isso traz uma frustração, doutor, o senhor falou, um senso quase que de culpa de não ter sido possível da sua parte poder evitar aquilo. Então a mídia faz bem de não revelar tudo, de não trazer em planos. Não quero dizer com isso que não deve ser falado, tanto que o nosso projeto é para promover a vida e aqui estamos a seu convite.
Mas o que importa aqui é evitar piores, outros casos. Os que nos traz aqui é promover a vida para que outros males desses não aconteçam mais. Até mesmo o assunto tem que ser divulgado, mas não é pela mídia que vai ter o acesso familiar ali. O acesso familiar ali é um acesso deles, no momento deles, eles estão passando... Exatamente, então, doutor, exatamente. É um período que instalou ali também, empoderou a angústia ali, a incerteza de tudo. Isso. Fazer de uma forma estatística e não sensacionalista. Muito né? Porque nós temos a mídia sensacionalista que, infelizmente, desculpa o termo, vive da desgraça alheia. Né? Então nós precisamos fugir disso. A gente até nem tem vontade de ligar a televisão. Esses casos são familiares, são sobreviventes do suicídio. A gente tem dados que a cada suicídio que acontece, acomete o impacto negativo em 6 pessoas. E se essas pessoas precisam se cuidar. Isso que eu falei. Precisa se cuidar também, porque história de suicídio na família aumenta o risco para aquela própria família. Então, é importantíssimo as pessoas se cuidar quando um ato desse acontece, né? E também não se culpar também de forma a você perder a motivação, não. É ter uma frustração, é levantar a cabeça e adotar medidas para evitar, prevenir novos casos. E, inclusive, cuidar também da sua própria saúde emocional, psíquica, até que reconhecer se precisa também, até que ponto aquilo é um motivo para ela procurar também o próprio tratamento. Bom, o nosso tempo acabou, já deram o sinal ali, mas a gente esticou um pouquinho e essa consideração final acho que foi muito importante também. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui e uma consideração final de cada um, uma orientação, um apelo, assim, vocês fiquem à vontade, tá? Primeiro aqui, o Dr. Célio Gama, psicólogo. Mande um abraço lá para o nosso amigo Dr. Juliano. Ok. Queria muito agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade de vir e contribuir conosco. E fica aí, 1 minuto aí para uma consideração final, enfim, fique à vontade. Eu agradeço também, Fernando, agradeço a todos aqui. E sabe que também esse momento é um momento muito importante, né? Da representação aqui nossa, diante desse discurso, que é um discurso que tem um preconceito, que tem uma certa cuidado para ser tratado desse assunto, e tem planos, projetos, e quer levar em considerações assim, a importância de não ter o silêncio, que a gente pode realmente, da onde nós estamos lá, da nossa instituição, se é religiosa, se é da área da saúde, a gente poder estar lá anunciando isso, fazendo uns projetos, especializando mais. Percebe-se isso, que nesse contexto todo, estamos nos especializando por uma questão que é saúde pública, Uhum. A pessoa, quando ela tem o problema de ela se abrir, para que busque ajuda e não fique guardando aquilo dentro dela, Uhum. Doutor Wendel Ribeiro, psiquiatra, a gente agradece muito a sua presença, a gente sabe que a agenda é corrida, não para. E a gente agradece muito essa disponibilidade de parar um pouco lá o consultório e vir aqui para nos atender e atender a população de maneira geral. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. E eu gostaria de dizer para as pessoas não se sentirem envergonhadas em procurar ajuda. O ato de falar já reduz. As pessoas com pensamentos de morte, de suicídio, entender que aquilo é um momento que está passando, que isso não é a saída. Existem outras formas de buscar a saída. Então, falar para alguém, procurar ajuda para te ajudar a encaminhar de forma a sair desse momento de risco. E quebrando tabus da sociedade, podendo falar mais e quebrando esse estigma envolvendo o tema há algum tempo. Bom, doutor, muito obrigado. Wesley Rodrigues Silva, diretor da Escola Estadual Professora Juvenília Ferreira dos Santos, lá no bairro Luizotti. A gente sabe que não é fácil mexer com a criançada, a molecada é feroz. E de antemão já te parabenizar por esse trabalho feito lá de prevenção e com certeza contribuindo aí para um futuro melhor, uma sociedade melhor junto a essas pessoas e essas famílias lá. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço a oportunidade, o convite, aprendi com os meus colegas aqui, foi prazeroso e, apesar de toda dificuldade, para mim é prazeroso trabalhar com adolescente, com jovens. Uhum. E o que eu gostaria de deixar para finalizar é que a gente tem trabalhado com os 3 A.
né? Amar, amparar e abraçar. E queria deixar um recado especificamente para os pais. O ser é mais importante do que o ter. Então, invista mais no seu filho do que no bem material. Tá? Transforme o presente, o iPhone 7, 8, o tênis, transforme isso na sua presença real na vida dele. Tá? Muito obrigado. Vai sair para passear, né? Vai viajar. Isso. Berlândia Qualidade, tem Parque do Sabiá, tem muito lugar para passear e ver a natureza e conviver. Bom, muito obrigado então, Wesley. Vereador, pastor Átila Carvalho, primeira vez conosco aqui, não é a última, que a gente tem ainda muito tempo ainda de mandato aqui para discutir outros temas aqui no Câmara Debate. Queria muito agradecer essa sua primeira vinda e sempre disponível aqui o programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Prazer conhecer os nobres doutores, psicólogo, psiquiatra, nosso amigo e companheiro Wesley. E dizer, Fernando, para todos que estão nos assistindo que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E Ele será para você resposta em todos os seus momentos de sofrimento e de dor. Não falo isso como um religioso, mas falo isso como aquele que acredita em um Deus todo-poderoso acima de nós e do Filho dele, Jesus. E todas as vezes que você quiser, Fernando, estarei à inteira disposição para estar com você em debates, naquilo que puder fazer e ajudar a sociedade. Será um prazer estar com você. Muito obrigado. Bom, muito obrigado então a todos e a gente agradece também você em casa que nos acompanhou e se você chegou agora, esse programa você assiste ele também no nosso canal desde o comecinho, lá no canal da TV Câmara, né, no www.câmarauberlandia.mg.gov.br, tem um link da TV Câmara, o link do Câmara Debate, esse e tantos outros programas que a gente fez aqui. Até um próximo programa, até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.